Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, no domingo passado, nós ouvimos Jesus Cristo comparar o reino de Deus com uma pequena semente. Ele estava dentro de uma barca, à beira do mar, o mar de Genezaré. Esse mar também é conhecido como Mar Jardim, ou o Jardim dos Nobres, o Jardim dos Reis. É à beira desse mar que Jesus Cristo falou de uma semente que, apesar de pequena, é capaz de romper, quebrar a casca e se tornar uma grande hortaliça. Assim é o reino de Deus, forte. Começa pelas coisas pequenas, mas tem potência. Agora, Jesus Cristo, à beira do mar, diz aos discípulos: Vamos para outra margem. E isso é muito importante. O Evangelho nos disse assim: isso aconteceu ao cair da tarde. Ao cair da tarde significa o início de um novo dia. É assim que os judeus contam o tempo. Ao cair da tarde começa um novo dia. Mas é noite. Noite é escuro. No escuro, os perigos são maiores. Aliás, para o judeu, o escuro é sinônimo das trevas, daquilo que é desconhecido, assustador. As trevas e a morte têm um grande parentesco. Então Jesus Cristo manda eles para o meio do mar, cruzar de uma margem a outra. Já aí há um grande perigo, porque eles vão cruzar o mar. Na realidade, trata-se de um lago, o lago de Genezaré. Mas esse lago é chamado de mar por razões teológicas. O mar é o lugar que guarda a morte. É o lugar que esconde seres tenebrosos. Então a situação é realmente aterrorizadora, é perigosa, assusta os discípulos. É noite, eles precisam pegar um barco, cruzar para outra margem. Haja coragem para fazer tudo isso. Cruzar uma margem não é simplesmente atravessar um lago. Cruzar uma margem é mudar uma compreensão, é mudar um jeito de pensar e de sentir. Do outro lado da margem, o que há? Pagãos,
os estranhos. Do outro lado da margem estão os que não são judeus. Aqueles que o mandamento não obriga a amar ao próximo, mas quem está do outro lado da margem não é considerado próximo. Os pagãos não são considerados irmãos. E agora Jesus Cristo parece querer levar a sua missão de noite, no meio do mar, para junto dos pagãos. Parece que a arrogância dos discípulos se junta com o medo que eles têm. No meio do mar, a tempestade e o vento forte sacodem o barco, agitam as ondas entram para dentro do barco e esse povo fica assustado, aterrorizado. Mas não se enganem, o medo já estava presente, o medo já estava lá. Não é tanto medo da tempestade, é medo do diferente. Não é tanto medo do externo, é o medo que se agita internamente. As ondas mais assustadoras são as ondas da arrogância que esses discípulos trazem no coração. Se na primeira leitura a gente ouviu dizer que Deus calou a arrogância das ondas, agora Jesus Cristo precisa calar a onda da arrogância. Se na primeira leitura a gente escutou que Deus coloca portas e trancas no mar, fazendo acalmar a arrogância do mar, agora Jesus Cristo precisa acalmar as ondas da arrogância que esses discípulos trazem no coração. E as ondas do medo, as ondas do medo do diferente, do medo que acomoda, do medo que paralisa, do medo que impede a vida verdadeira. Assim pode ser conosco também. Nós muitas vezes podemos ficar presos à margem, jamais fazer a travessia da vida, jamais nos lançarmos ao mar perigoso dos desafios, jamais nos lançarmos corajosamente àquilo que o nosso próprio coração clama dentro de nós. Com medo, nós podemos ficar sempre presos. E o medo e a arrogância aqui tem tudo a ver. Porque a arrogância é essa ideia de que a gente pode se assegurar e se segurar nas nossas próprias ideias, nos nossos próprios preconceitos, nas nossas próprias verdades, na nossa margem. A arrogância é a margem. Atravessar a margem é deixar para trás o medo e a arrogância. Engraçado, porque vocês não ouviram Jesus Cristo dizer assim: calma, tempestade, acalma, mar. Ele não pediu calmaria. Qual foi a ordem de Jesus? Silêncio, cala-te. É a mesma ordem que Jesus dá para os demônios. Silêncio, cala-te, sai dele. Parece que a tempestade e o mar agitado aqui representam justamente as outras palavras que muitas vezes a gente escuta e que precisam silenciar, calar, para a gente poder escutar apenas a palavra de Jesus. Muitas vezes nós estamos presos a tantas outras palavras que afundam o nosso barco. Muitas vezes nós estamos presos a palavras que agitam as ondas do mar. São tempestuosas. Essas palavras precisam ser deixadas. A palavra que tem que ser o nosso barco é a palavra de Jesus. Porque é essa mesma palavra que acalma a tempestade. Jesus então vai fazer uma pergunta que foi mal traduzida nesse evangelho. A pergunta é a seguinte: por que sois tão covardes? É essa a pergunta de Jesus. Não é porque tendes tanto medo, não. É porque sois tão covardes.
Jesus Cristo, na verdade, está fazendo uma acusação aos discípulos. O que é covardia, afinal? Covardia no Evangelho não é simplesmente ter medo. Covardia no Evangelho é achar que por causa da fé a gente jamais vai ter desafios. Se vocês acham que a fé vai tirar os desafios da vida de vocês, titio vai contar uma história. Não vai. Fé não imuniza ninguém de enfrentar tempestades. Fé não cria redoma em volta de ninguém, protegendo contra os desafios do mar. Fé não é tanto uma segurança à beira da praia, à beira do mar, na margem. Fé é sair, desinstalar-se, lançar-se. E para isso é preciso mais do que coragem. É preciso audácia. A audácia que vence a covardia. Por que sois tão covardes? Porque muitas vezes a gente usa a fé como se ela fosse um amuleto, uma espécie de patuá, capaz de defender a gente das cruzes e dos desafios que se apresentam. E aí muitas vezes as pessoas sofrem crises tremendas. Padre, mas eu sou tão justo e tão bom, por que eu enfrento tais desafios? Padre, eu venho à missa todo dia, por que essa doença bateu à minha porta? Padre, nossa, eu rezo o terço, pago o dízimo, sou tão fiel e as coisas não acontecem do jeito que eu quero. As coisas vão para outro rumo e às vezes parece que o meu barquinho vai afundar no oceano. Pois a fé não é redoma, não é amuleto. A fé não nos protege dos desafios, mas nos dá coragem para enfrentá-los. Por isso que Jesus Cristo diz bem: não tendes fé ainda? Por acaso não tendes a fé capaz de prestar atenção na palavra dele? Por acaso ainda não encontramos essa fé que nos ajuda a prestar atenção à palavra de Jesus e, portanto, calar as tempestades e as ondas tempestivas? Não prestamos atenção a essa palavra que é capaz de nos lançar na vida, nos tirar da marginalidade da existência? Não prestamos atenção a essa palavra que é capaz, afinal, de dar coragem para a gente poder enfrentar a noite? Parece que não. Parece que muitas vezes a gente tampou os ouvidos para essa palavra. A gente quer o Jesus amuleto, mas a gente não quer a palavra que compromete. A gente quer o Jesus redoma, mas não quer o Jesus que tem uma palavra que desinstala, uma palavra que faz a gente se lançar. Com essa a gente não quer se haver, não quer se comprometer. Por fim, Jesus Cristo faz a tempestade acalmar com a sua palavra. E aí os discípulos têm um outro tipo de sentimento. De novo o Evangelho peca na tradução. O Evangelho diz que os discípulos sentiram medo. Não é medo, é temor. E o temor aqui vem de um jeito: admiração. Quem é esse que até o mar e a tempestade obedecem? Essa pergunta é fundamental. Prestem bastante atenção nisso. Essa pergunta é a tarefa de casa. Essa pergunta é a sua tarefa, a minha, de respondê-la na vida inteira. Quem é este que até o mar e a tempestade acalma? Quem é este Jesus, afinal, para você que vem aqui? Quem é esse Jesus? É aquele que você usa para ficar sempre preso à margem? Ou é aquele que, com o seu espírito, te empurra para a vida? É aquele que te deixa amedrontado, desencorajado? Ou é aquele que é capaz de fazer-nos romper as nossas covardias? Quem é este para você? Este que pôs trancas e portas no oceano,
que acalmou as ondas da arrogância e a arrogância das ondas. Quem é este? Mas para você, muito cuidado, porque as ondas da arrogância podem nos afogar. Elas nos afundam quase sempre. Sobretudo quando a gente acha que sabe quem é Jesus. Sobretudo quando a gente põe Jesus no bolso, já sabendo tudo sobre ele. Enquanto, na verdade, Jesus é aquele que rompe, inclusive, as nossas preconcepções, os nossos preconceitos sobre ele. Jesus não pertence só a um povo. Jesus pertence a todos. Jesus pertence também aos pagãos. Jesus fez nova todas as criaturas. Nele não há judeu ou grego, pagão ou do povo de Deus. Todos somos irmãos. Nele todos somos novas criaturas. Então, as diferenças que nos dividem caíram. E por isso a gente precisa seguir cruzando as margens, fazendo travessias, para encontrar pessoas que são esquecidas, para encontrar pessoas que estão excluídas, para encontrar pessoas que são postas sempre do lado de lá, como diferenças que a gente não quer acessar jamais. Muito cuidado. Esse preconceito pode tomar o nosso coração. Nós temos uma palavra que é um barco. Parece pouco, mas é o suficiente para cruzar o mar da vida. Amém.